Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar onde a gente tinha parado, né? Na última aula a gente viu o que era um argumento, eu defini para vocês um argumento como sendo um conjunto de proposições, né? E onde eu disse para vocês que essas proposições têm que ter uma certa propriedade, que é ser premissa e ser conclusão, né? A gente vai voltar à ideia de argumento em breve, mas antes eu quero que a gente pare um pouquinho nessa ideia de proposição e quero apresentar algumas coisas para vocês pensarem a respeito dessa ideia com a qual a gente vai trabalhar, tá? A reflexão hoje, a aula que eu vou dar agora, ela é um pouco mais, digamos assim, filosófica, tá? É bom que ela fique gravada e alguém que está iniciando, mas enfim, vocês já estão mais tão iniciantes, né? Mas alguém que está iniciando na filosofia provavelmente não irá achá-la tão interessante, ou talvez não perceba quantos problemas filosóficos profundos existem envolvidos na ideia de proposição e por que ela é tão importante não só para a lógica, mas para a filosofia em geral, para a filosofia da linguagem, para a teoria do conhecimento, para a própria metafísica, né? Enfim. Vocês se lembram, né, que a gente na última aula deu algumas definições de lógica também, né, quando a gente estava vendo o argumento, e a gente viu, por exemplo, algumas pessoas definiam a lógica como a arte de pensar, né? A gente viu que para Aristóteles a lógica era parte de qualquer ciência, de qualquer conhecimento e assim por diante, né? E também disse para vocês que, embora o Aristóteles não usasse a palavra lógica, né, a palavra lógica vem do grego, ela vem justamente do período do nascimento da filosofia, né? E ela vem da palavra logos, né? E a palavra logos é uma palavra que significa muitas coisas diferentes, né? Quando a gente quer traduzir logos, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque dependendo do contexto, dependendo da situação, significa várias coisas bastante diferentes. Logos pode significar, por exemplo, a razão como essa faculdade, ou como esse universal, né? A razão humana. Logos pode significar também o discurso, né? O discurso de um orador que faz um discurso, de um advogado defendendo uma causa, né? Logos pode significar a frase, né? A gente pode chamar uma frase concreta, uma expressão em português ou em grego de um logos, né? Logos pode significar simplesmente a fala, né? O falar de um ser humano, né? Enfim, logos é o tipo de palavra que significa muitas coisas diferentes, tá? Mas vocês veem também que logo, aliás, antes da gente ver ir para frente, outro sentido muito corrente de logos é simplesmente o pensamento, né? Quando, por exemplo, Platão, lá no Teteto, né, tá falando do, do pensamento como sendo um elemento do conhecimento, a palavra que ele usa em várias passagens é logos, né? Ter um logos na cabeça. Então, veja, uh, logos é uma ideia que remete tanto ao campo do pensamento quanto ao campo da linguagem, tá? E de fato a lógica sempre transitou ao longo de sua história dentro desses dois campos, né? Tem livros introdutórios, por exemplo, que apresentam o famoso triângulo de Aristóteles, né? No qual você tem realidade, pensamento e palavra, né? Como sendo os três, o tripé sobre o qual repousa o nosso conhecimento, a nossa descrição da realidade, né? Nós olhamos o mundo, que é a realidade dada, nós interpretamos, transformamos esse mundo em pensamentos, né? Eu vejo uma árvore e eu transformo isso no pensamento, na consciência de uma árvore, e nós produzimos, reproduzimos, compartilhamos isso através de palavras, né? Eu digo, eu vi uma árvore no campo, né? E compartilho esse pensamento que eu tive. Agora, vejam só. O fato da palavra lógica e da palavra logos, que deu origem à lógica, remeterem a todo esse campo, exige que a gente faça algumas distinções preliminares, que a gente areje um pouco nossas ideias para saber de fato do que a gente está falando. Do que a lógica fala? Com o que ela trabalha? Ela trabalha, afinal, com o pensamento, né? Como queriam os gregos, como queriam os modernos, ou ela trabalha com a linguagem, como queriam também os gregos, porque eles não dissociavam pensamento e linguagem, e os modernos também, em certa medida, né? Ou será que a gente pode dizer que existe uma lógica puramente mental, né? E o que a gente faz com a linguagem é simplesmente reproduzir essa lógica? Ou será que a lógica é do domínio da linguagem? Bom,
Essa é uma pergunta não tanto de lógica, mas de filosofia da lógica. E, em geral, a gente trabalha com a lógica como se ela fosse uma linguagem. A gente considera ela sendo essencialmente uma linguagem, atentando para o seu aspecto linguístico, né? É claro que isso não deixa de lado as perguntas que a gente pode fazer sobre a sua relação, por exemplo, com o pensamento em geral, ou pensar, né? Mas, contemporaneamente, digamos assim, a porta de entrada para a lógica, aquilo onde a lógica se constrói, é a linguagem, é na linguagem. Sistemas lógicos são, no fundo, sistemas linguísticos axiomáticos, com regras próprias, e assim por diante, tá? Bom, por que eu quero... Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês, tá? Porque eu quero, aqui agora, a gente pense um pouco, a partir disso que eu acabei de falar, sobre o que é uma proposição, tá? Eu disse para vocês, olha, uma proposição é mais ou menos uma sentença declarativa, uma oração do português, uma frase que diz algo, tá? Sim, proposições não são isso exatamente. Proposições correspondem a isso, tá? Ou são, digamos, expressam isso e assim por diante, tá? São expressas por essas entidades linguísticas e assim por diante, tá? Mas proposições são entidades de um tipo um pouco particular, que a gente encontra bastante em filosofia, e que a gente chama de entidades abstratas, tá? O que são entidades abstratas? Entidades abstratas são entidades que, diferentemente das entidades concretas, tá? Não estão colocadas no tempo e no espaço e não têm interações causais com as coisas, né? Cavalos, garrafas e pessoas, né, estão localizadas no espaço e no tempo. Dá para identificar o Ernesto, o cavalo que está passando na rua e a garrafa que está em cima da mesa em um certo local. Individuar essas coisas no espaço e no tempo. Mais do que isso, essas coisas estão em interações causais com o mundo, né? Se eu derrubar a garrafa, isso causa um barulho, né? Se eu atropelar o cavalo, isso tem consequências, né, para o cavalo e assim por diante, né? Esses objetos concretos estão atrelados, ligados por relações causais, né? Que a gente chama de efetivas, né? Em filosofia, quando a gente quer dizer de uma relação causal, onde digamos um certo ser modifica um certo tipo, um certo outro ser, a gente fala de relações efetivas, né? Então nós estamos envolvidos em relações causais efetivas com o mundo à nossa volta. Objetos abstratos, não. Eles não fazem parte do tempo e do espaço e eles não estão envolvidos nessas relações causais efetivas com o mundo, né? Outra pergunta, então, é como é que eles se relacionam com o mundo, como é que eles chegam até nós, né? Mas isso deixem para depois, né? Para as pesquisas de vocês. Mas, bom, como assim? Bom, exemplos de objetos abstratos que a gente costuma dar são, por exemplo, números, conjuntos e proposições, justamente, tá? Números, o número 1, ele existe de uma certa forma, ele tem propriedades, ele é o primeiro da série dos números naturais, ele é ímpar, né? E assim por diante. Bom, ele tem propriedades, ele é um objeto que tem propriedades. Mas o número 1 não pode ser encontrado no espaço e no tempo, né? Eu posso apontar unidades, mas não posso apontar o número 1. Mais do que isso, o número 1 não entra em relações causais efetivas com as coisas, né? O número 1 não derruba garrafas, não atropela cavalos, né? E não dá aulas de lógica. Eu posso dizer que há um copo em cima da mesa, eu posso dizer que 24 vezes 1 igual a 24. Mas o 1, nesse caso, não está entrando de fato em nenhuma relação causal, não está modificando nem o copo que eu estou definindo como sendo um copo, nem o número 24 que eu estou multiplicando por 1, né? Bom, objetos abstratos, então, são desse outro tipo. Eles existem de algum outro modo que os objetos concretos. E proposições são objetos abstratos, tá? Quando a gente pensar em alguns exemplos, talvez isso fique um pouco mais claro, tá? Então vamos lá. Vejam só. Frases do português, orações, sentenças, não são objetos abstratos, tá? Quando eu tenho um livro onde tem alguma palavra que está escrita, tá? Isso aqui, esta frase que está escrita no livro, ela é um objeto concreto, ela é feita de marcas no papel, feitas com um certo produto químico e assim por diante, né? Quando eu digo a vaca está mugindo, né? Isso aí é uma modificação do ar, né? Um objeto físico que se espalha no tempo e no espaço, né? E que veicula a ideia de que a vaca está mugindo no pasto,
tá? Então essas coisas não são proposições, porque essas coisas entram em relações causais com o mundo real. Se eu disser cuidado com o carro, essa frase, né, ela pode provocar o fato, o sujeito que estava para atravessar a rua não atravessar a rua e salvar a sua vida, tá? Então, orações, sentenças, frases do português, né? Falar não é um objeto abstrato, né? É outra coisa. Bom, proposições, ao contrário, são objetos abstratos. Agora, então, vamos pensar um pouquinho o que acontece quando a gente fala, quando a gente usa orações, sentenças, quando a gente diz alguma coisa. Vamos dizer uma coisa bem simples. Vamos dizer, então, que a casa é amarela. Todo mundo que foi meu aluno sempre ouve esse mesmo exemplo, né? A casa é amarela. Bom, quando eu digo a casa é amarela, acontecem algumas coisas bastante interessantes, tá? A primeira é que todos vocês entendem, tá? E vocês podem dizer, bom, claro que eu entendo, está sendo dito em português. Bom, mas talvez vocês nunca tenham ouvido esta frase antes. Talvez seja a primeira vez que alguém na vida de vocês tenha pronunciado exatamente essas palavras. A casa é amarela. E mesmo assim, apesar de ser apresentados pela primeira vez essa proposição, vocês não têm, essa frase, perdão, vocês não têm nenhum problema em entender que a casa é amarela. Segunda coisa interessante que acontece é que nós entendemos de fato o que está sendo dito e nós todos então compartilhamos algo que aconteceu conosco quando entendemos que a casa é amarela, né? Se alguém disser para a gente, a casa é amarela, e depois mostrar uma casa, perguntar, esta casa é amarela? Se ela for amarela, a gente vai responder sim, se ela não for amarela, a gente vai responder não, porque todos nós entendemos aquilo que está sendo dito. Agora, vejam só, uma coisa muito singular acontece. Nenhum de nós, apesar de todos nós entendermos a mesma coisa, nenhum de nós pensou, nenhum de nós tem na sua cabeça, tá, quando entendeu essa frase, quando escutou essa frase, as mesmas ideias, as mesmas representações, as mesmas imagens associadas a isso, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo a casa é amarela, a primeira coisa que aparece aí, para vocês terem que entender, para vocês conseguirem entender essa frase, é casa. Vocês imaginam uma casa, né? Vocês sabem o que é uma casa. Todos vocês sabem o que é uma casa. Só que se eu pedir para vocês imaginarem uma casa, ou aquilo que vem em um primeiro momento na cabeça de vocês, quando vocês ouvem a palavra casa, é diferente em cada um de nós, tá? Alguns vão pensar em uma casa, em um apartamento, outros vão pensar em uma mansão, né? Se forem professores de filosofia, porque são ricos, né? Outros vão pensar em um casebre de madeira, um chalezinho na montanha, uma casa na praia com piscina e assim por diante. Cada um imagina a casa de um jeito diferente, tá? E o amarelo também. Alguns vão imaginar um amarelo claro, outros escuro, o amarelo da seleção brasileira, o amarelo do carro que passou na rua, enfim. Todos nós vamos ter tons de amarelo diferentes, tá? Vocês podem me dizer, olha, mas professor, eu pensei numa casa assim, ele também, ele pensou no amarelo das camisas da seleção brasileira e ele também, tá? Se por algum acaso, que seria uma coincidência muito grande, duas pessoas pensassem exatamente na mesma casa e no mesmo amarelo, tivessem representações, ideias da mesma casa e do mesmo amarelo, ainda assim, os dois não teriam a mesma representação da casa amarela, da casa e do amarelo, que o outro. Né? Por quê? Porque uma delas estaria na minha cabeça e a outra estaria na cabeça da outra pessoa. E cada um teria a sua. E a gente não pode compartilhar. Não dá para pegar o meu pensamento da casa amarela, tirar ele daqui e colocar ele na cabeça da outra pessoa. A telepatia, ao que parece, não existe, né? E a gente, então, para comunicar que a casa amarela na qual eu estou pensando, eu preciso usar a linguagem. Pensamentos, tá? Guardem isso. Eles são privados, eles são, digamos assim, opacos aos outros. Eu não tenho como saber, literalmente, né, o que o outro está pensando. O outro pode me descrever o que ele está pensando, mas o acesso que eu tenho ao pensamento dele é através dessa descrição. Eu tenho acesso a essa descrição do pensamento e não ao próprio pensamento da outra pessoa.
Então, cada vez que a gente ouve e entende a frase "a casa é amarela", acontece, primeiro, a coisa fantástica, que cada um imagina uma casa totalmente diferente, um amarelo totalmente diferente, mesmo assim consegue entender, e acontece também, né, que cada um está pensando em algo que não pode ser comunicado, ao qual os outros não têm acesso. Nós não temos acesso às mentes dos outros, não temos, portanto, acesso às ideias dos outros, tá? Não adianta eu colocar 50 mil eletrodos, eu mapear neurônios individualmente, eu abrir a cabeça de alguém com um machado, tentar olhar lá, eu não vou achar a representação, o pensamento que a casa é amarela, tá? Pelo menos hoje em dia, né? Futuro, ninguém sabe, mas pouco provável, mesmo assim. Bom, muito bem. Então, a gente já sabe, né, que a gente entende alguma coisa comum, né? Mesmo que pensemos coisas diferentes. Isso que é comum, este objeto comum a todos nós quando pensamos na casa e no amarelo, a gente pode chamar de pensamento objetivo, tá? Um nome que a gente pode dar, pode ter nomes melhores ou piores, tá? Não é uma definição de o que seja o pensamento objetivo, tá? Mas a gente pode chamar isso aí de pensamento objetivo, aquela parte do pensamento que é compartilhada. Então, de certa forma, não é só apenas pensamento na cabeça de alguém, né? Ele é um conteúdo que pode ser compartilhado, né? É isso que eu posso passar para o outro. Bom, então, vejam só. Quando eu digo que a casa é amarela, houve alguma coisa que vocês entenderam, né? Que é comum a todos. E mais do que isso, é isso que vocês entenderam, que vocês sabem, que torna essa proposição verdadeira. Se eu digo, a casa é amarela, e depois eu pergunto, é verdade que a casa é amarela? E eu mostro para vocês esta casa aqui, tá? Linda, desenhada por mim, que é azul e branca, né? Não tem amarelo nenhum aí. E pergunto, esta casa é amarela? Vocês vão me dizer, não. Essa casa não é amarela, é falso que a casa seja amarela. Não é verdade que a casa é amarela. Por quê? Porque a gente sabe que as condições de verdade da proposição ou da sentença, a frase é amarela, a casa é amarela, né? As condições de verdade, a gente conhece as condições de verdade dessa proposição. Deixa eu dar uma pausa aqui. Não vou dar pausa. Eu acho que eu me enrolei um pouco nessa passagem. Vamos voltar lá. Bom, a gente entende então o que é verdadeiro e o que é falso, né? E, portanto, aquilo que a gente entende está relacionado com o valor de verdade do que foi dito, com ser verdadeiro ou falso, tá? Então, onde é que eu quero chegar agora? Vejam só. A proposição é o sentido de uma frase, de uma oração, de um enunciado, de uma sentença, de alguma coisa que foi dito, tá? Eu posso dizer, a casa é amarela. E o que você apreende, aquilo que você entende, é o que corresponde à proposição. Você apreende não só o enunciado, mas também a proposição que é enunciada por esse enunciado, por essa frase, por essa oração, né? Por essa entidade linguística que diz, que aponta, que remete à proposição. Mais do que isso, tá? Quando a gente entende uma proposição, a gente entende as condições de verdade, a gente entende aquilo que torna verdadeiro ou falso uma proposição, tá? Como é que a gente vai dizer isso? A gente vai dizer primeiro, então, que uma proposição é o sentido de uma oração. Uma proposição é o sentido de uma frase. Uma proposição é aquilo que é veiculado, é aquilo que a gente compreende quando uma frase qualquer ou uma oração qualquer é dita. Isso significa, então, em primeiro lugar, o seguinte: significa que a mesma proposição pode ser veiculada por orações diferentes, por enunciados diferentes, por frases diferentes. Para dizer que a casa é amarela, tá? Eu posso dizer a casa é amarela. Eu posso dizer a moradia tem a cor da camisa da seleção número 1 da camisa número 1 da seleção brasileira, tá? Eu posso dizer the house is yellow, la maison est jaune, la casa é gialla e assim por diante,
tá? E todas essas frases diferentes, em línguas diferentes, elas dizem a mesma coisa. Elas têm, então, o mesmo sentido, guardem isso, elas têm o mesmo sentido, e elas se tornam verdadeiras ou falsas exatamente sob as mesmas condições, sob os mesmos critérios, né? A casa, dizer que a casa é amarela é verdade. Vamos lá. Quando é que a casa é amarela é verdadeiro? Quando a casa é amarela. E quando é que the house is yellow é verdadeiro? Quando a casa é amarela. E quando é que la maison est jaune é verdadeiro? Quando a casa é amarela. As condições de verdade dessas frases diferentes são as mesmas. Elas têm a ver não com as frases particulares, então, mas com a proposição que é veiculada por elas, tá? Então agora a gente pode oferecer uma definição de proposição, tá? A proposição é o sentido de uma frase, de uma sentença declarativa, de algo que é dito e assim por diante. Essa coisa abstrata que a gente aprende, que não é então nem física, né? Não é uma coisa concreta, material, e nem mental, algo que está na minha cabeça, mas é uma coisa de um terceiro tipo, abstrata, esse sentido é o que corresponde à proposição. A gente pode dizer então que a proposição é o sentido de uma oração ou de uma frase. Outro jeito de definir, então, a proposição, outra característica, outra propriedade desse objeto abstrato que é a proposição, é que proposições são aquilo que é verdadeiro ou falso, tá? Frases não são, estritamente falando, verdadeiras ou falsas. Sentenças não são, estritamente falando, verdadeiras ou falsas. O que é verdadeiro ou falso, o que carrega consigo a verdade ou falsidade, aquilo a que a gente pode atribuir os predicados verdadeiro ou falso são proposições. Proposições são o sentido das expressões significativas de uma linguagem. Proposições são aquilo que pode ser verdadeiro ou falso, tá? Então, quando alguém perguntar o que é uma proposição, proposições são aquilo que pode ser verdadeiro ou falso. Proposições são o sentido de uma expressão significativa em uma linguagem qualquer. Nada mais que isso, tá? Agora eu quero... Aliás, vamos ficar por aqui, tá? Que é uma proposição. Eu vou parar esse vídeo, daqui a pouco eu gravo um outro vídeo, tá? Falando, explicando um pouco o que não é proposição, tá? Eu fiquei usando aqui oração, frase, sentença, tá? Eu quero que vocês entendam um pouco as coisas diferentes das quais a gente está falando. Como eu tenho uns slidezinhos para isso, eu vou cortar aqui. Daqui a pouco eu volto para dizer, então, o que é enunciado, o que é uma sentença, o que é uma proposição, para vocês entenderem. E também para vocês pensarem, né, para vocês perceberem que quando a gente começa a pensar em coisas tão simples como entender uma frase, né, uma série de problemas interessantes aparecem, tá? Não se assustem se essa aula foi um pouco mais difícil, tá? Talvez, ou um pouco mais distante de preocupações concretas, né, de aprender o que são argumentos, assim por diante, tá? Mas eu acho que ela vai provavelmente adquirir um pouco mais sentido mais para frente, quando estiver mais para frente no curso, tá certo? Mais uma vez, é bom que a gente possa gravar, porque assim vocês podem voltar para ela, tá? Vou ficar por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Até daqui a pouco.